Boa tarde, boa tarde! Gabriela aqui. Hoje mudamos o horário. Ontem eu fiz uma enquete e o pessoal votou às 13 horas pra gente fazer a live. Então vamos experimentar para ver como que vai hoje essa live aqui às 13 horas, onde nós vamos falar sobre se colocar a máscara de oxigênio. Vou colocar aqui, fixar o nosso bom, gente, como vocês estão aí? Já almoçaram? Vamos esperar o Instagram avisar pessoas. Vamos convidar aqui um aviãozinho para quem tá para nos assistir. Tô enviando aqui pra já umas pessoas. Boa tarde! Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda! Gente, então hoje eu vou falar sobre a máscara de oxigênio. Por que, Gabriela, a máscara de oxigênio? Quem já já viajou de avião aqui, digita eu. Escreve eu aqui nos comentários. Porque o que acontece? Quando a gente vai viajar de avião, as aeromoças sempre fazem um preparo antes do voo. Elas sempre falam, máscaras cairão. Ah, aqui a Amanda já falou. Verdade, né? Então as pessoas lá, a aeromoça, elas vão passar, antes do avião decolar, algumas instruções. E elas vão falar assim, máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois ajude outras pessoas ao seu lado, crianças ou idosas. Por que colocar primeiro a máscara em você? Eu me fiz muitas vezes essa pergunta, por que primeiro eu? Né? Por quê? Porque a gente veio e aprendeu que a gente precisa sempre fazer para o outro, né? Para as outras pessoas. E aí, quando eu ouvia isso, eu não entendia. Só que o que acontece? Se você vai pegar a máscara e vai tentar colocar no outro, você já ficou sem ar. E como que você quer ajudar a outra pessoa que está do seu lado se você está sem respirar? Você não está conseguindo respirar devido à falta desse oxigênio que você precisa. E a gente então veio aprendendo aí, o mundo fala que se a gente precisa fazer primeiro para os outros, né? E se a gente não fizer, ou fazer pra gente primeiro, o que acontece? Fala, ai, você é muito egoísta. Quem já ouviu isso? Ah, você só pensa em você, você só quer fazer pra você. E aí, a gente vai crescendo, vai confundindo isso. E isso, na verdade, não é egoísmo. Egoísmo é pensar só em você. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de nos colocar em primeiro lugar. E o mundo, ele vai te bater falando que não, primeiro é os outros. Quem aqui, né, eu vi já que tem várias mulheres, que a mãe falava assim, ah, primeiro você queria alguma coisa, primeiro você vai lavar a louça. Ou primeiro você vai ajudar a arrumar a casa. Ou primeiro você vai arrumar o seu quarto, para daí você ganhar alguma coisa. Escreveu aqui se acontecia isso com você quando era criança. Você queria alguma coisa e aí você ia pedir para os seus pais e eles falavam assim, ah, só se você fizer tal coisa. Então, o que acontece? Era na base da condicional. E isso a gente aprendeu desse jeito. E sem querer, muitas vezes a gente acaba hoje, quem é mãe sabe do que eu tô falando, acaba repetindo isso, né? Às vezes eu me pego assim, aqui a Cleide falou, e às vezes eu me pego falando assim, ah, se você comer todo o teu prato, eu falo pra minha filha, aí você pode comer um doce. Sempre com uma condicional. Então, quando eu vejo, eu falo, opa, vou me policiar. Não é assim? Não foi assim?
E aí, o que que acontece? Quando a gente é criança, a gente precisa o quê? Obedecer aos nossos pais, correto? E também o poder da realização vem deles, né? Porque eles que vão dar quando a gente quer alguma coisa. Ah, eu quero uma roupa, eu quero um brinquedo. Quem que é o responsável para dar isso para nós? São os nossos pais. Só que aí a gente cresce, né? E a criança, quando ela é pequena, ela precisa do quê? De segurança. E depois vem o que é a adolescência. E na adolescência, a gente precisa o quê? De amor. É a clássica, primeiro come, depois o refrigerante. É bem isso, é bem exatamente isso. E aí a gente sempre foi condicionada que a gente precisa primeiro fazer alguma coisa para então a gente merecer ter algo, né? E aí, o que que acontece? Voltando lá. Então, quando é criança, a gente precisa o quê? De segurança dos nossos pais. Depois, a gente vai indo para a fase adolescente, aí o que que é? A gente já precisa de amor, que começa ali o nosso primeiro namorico, os romances, né? Só que o que que acontece? Hoje, muitas pessoas, elas estão... Deixa eu me lembrar da palavra que eu quero pôr para vocês entender. Muitas vezes essa pessoa ela cresceu, só que ela ainda está vivendo aquela criança porque a criança ainda está ferida. E aí ela acha que ela não é merecedora das coisas que ela tem, ou de algo que às vezes, porque o que acontece? O universo, ele é abundante. Só que muitas vezes, pela crença do que a gente acredita, a gente não está disponível para receber. Por quê? Porque às vezes a gente acha que não é merecedora ou porque sente culpa. Por quê? Porque a gente foi condicionado que a gente primeiro precisava fazer algo para depois receber. Então, eu primeiro preciso dar alguma coisa para depois ter em troca. E na verdade não funciona assim. Não funciona assim. E aí a gente passou a entender isso na base desse condicionamento, né? Que você precisa primeiro fazer alguma coisa para depois então você receber algo. E isso cria então uma crença que a gente acha que a gente não merece as coisas. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Responde sim aqui para mim se tá fazendo sentido. E aí, às vezes a gente se deixa de lado e aí a gente começa a te interrogar. Será que a vida é assim mesmo? Será que não poderia ser diferente? Por quê? Porque a mulher, ela foi, né, condicionada a isso, a fazer para ter. Só que chega um momento que você fez tanto que você ainda sente um vazio. Parece que falta algo, que você precisa fazer mais e mais. Aí você precisa fazer mais curso, você precisa fazer mais uma atualização, você precisa ler mais um livro, você precisa de mais horas do dia para fazer as coisas. Só que aí você se sente o quê? Exausta. Você se sente o quê? Cansada. E acaba que muitas vezes você acaba fica até insatisfeita com a vida que tá levando. Porque parece que sempre a vida dos outros é melhor do que a minha. Não é mesmo? E aí a gente vem aqui nas redes sociais, né? E fica rolando ali a tela e vendo a vida dos outros, que só colocam os melhores momentos, e a gente olha e fala, meu Deus, a minha vida é uma porcaria. E o que acontece? A gente vai criando uma imagem virtual sobre nós que não é uma imagem muito boa. Por quê? Porque a gente se sente cansada. O corpo já não tá aguentando mais, porque a gente sempre tá fazendo. E a mulher ainda tem, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E aí você, às vezes, não tá satisfeita com a vida que tu tá levando, com o que você gostaria de alcançar, ou você até alcança,
Só que chega um momento que aquilo não faz mais sentido e você acaba deixando escorrer, né? Perde aquilo porque não tá fazendo sentido nenhum. E acaba que o quê? Sente raiva. Por isso tá acontecendo. Aí essa raiva nos leva para dois polos. Tem o polo positivo e o polo negativo. O polo negativo, você começa a sentir raiva sobre você mesma, sobre a situação que você está vivendo. Aí você tenta sempre o quê? Achar um culpado para isso. Ah, fulano de tal é responsável por isso. Não atingi ainda o meu reconhecimento, o meu sucesso por causa disso. Não alcancei o que eu queria por causa de tal pessoa. E a gente sempre vai o quê? Tentar achar um culpado. Ou a gente pega o lado positivo, pega aquela raiva que a gente tá sentindo e fala, eu vou mostrar pra essa pessoa que eu sou capaz. Eu vou lá e vou fazer isso. Como que você sabe disso, Gabriela? Porque eu vivi isso na pele. Eu ia lá e falava, agora que eu vou mostrar pra essa pessoa que eu sou capaz, que eu sou competente. Só que o que acontece? A gente vai no esforço, a gente vai na raiva. E aí chega um momento que isso não faz sentido nenhum. E acaba que o quê? Que às vezes a gente explode, né? Que aí vem, que falam muito, né? Da depressão, da crise de ansiedade, da pânico, da palpitação. A gente não sabe mais o que fazer. Mas a culpa não é sua. Você não é culpada disso. Foi criado um plano para minha e para sua vida. E a gente vive um sistema que foi implementado para a gente viver. Um drive que foi instalado em nós. Que primeiro é para os outros, depois se sobrar é para você. Ah, primeiro você faz para isso, depois é aquilo. E aí você se sente culpada. Você acha que é egoísmo. Mas egoísmo é pensar só em você. Pensar primeiro em você é responsabilidade sua. Pensar primeiro em você é responsabilidade sua. É o seu papel fundamental. Por quê? Porque o mundo acontece de você, não para você. Então, a gente precisa colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós. Porque se a gente não tá bem, a gente vai transparecer isso para as outras pessoas e acaba que a gente não vai dar o nosso melhor. E a gente só transborda do que a gente tem. A gente só dá o melhor do que a gente tem. E a gente também dá o pior do que a gente tem. Você já parou para pensar que tem uma frase que me veio aqui? Nossa, eu faço de tudo pro meu filho. Quem é mãe aqui já deve ter ouvido essa frase ou até falado. Será que você faz mesmo? Ou eu morro pelo meu filho? Não é melhor a gente viver e fazer as coisas que precisam ser feitas? Só que muitas confundem e acham, se eu fizer, tirar um tempinho pra mim, eu tô deixando de dar um tempinho pro meu filho. Mas se você tá bem, você vai tirar um tempo também pra ele. É você se colocar em primeiro lugar. Porque aí você vai transbordar disso tudo que você tem. Porque o que acontece? Quando você tá cansada, você tá exausta, a primeira coisa que você perde é a alegria. É a alegria. E aí, às vezes, você tá tão cansada e você não percebe isso. E você perdendo a alegria, você vai perdendo o sentido das coisas. E eu não sei se quem de vocês está aqui do outro lado, a gente é energia. A gente tem uma frequência vibracional.
Então, conforme os sentimentos que nós estamos sentindo, ele emite uma certa frequência. E a gente vai sintonizar com pessoas que estão nessa mesma frequência também. Então, quando eu tô sentindo, por exemplo, culpa, é uma frequência muito baixa. Quando eu tô sentindo medo, já é uma pouquinho mais alta, porque o medo tem 2 significados. Ele serve tanto para te proteger, por exemplo, se você vai num penhasco ou em cima de um prédio, né? Para você te proteger, para você não cair, vamos dizer assim. Mas ele também tem um outro lado, que às vezes ele te bloqueia de você ir para frente. E aí, a gente tendo essa frequência vibracional, se a gente perde a alegria é uma das escalas aí mais elevadas, vai perdendo o que é o sentido da vida. E depois, além da gente perder a alegria por a gente estar cansada, a gente vai perdendo também o quê? A paciência. Qualquer coisa vem alguém falar, você já grita, já começa a xingar, xinga todo mundo, xinga o marido, xinga os filhos, xinga teus funcionários. Por quê? Porque você tá estressada, você tá cansada. E você tem que chegar uma hora e falar, eu preciso descansar. Você precisa tirar um momento para você. Você precisa se valorizar. Você precisa colocar máscara em você. Porque senão você não aguenta. Você não consegue dar o seu melhor. Você perde a sua ousadia. E muitas vezes a gente quer viver uma vida diferente ou receber algo extraordinário e a gente não abre espaço para o novo entrar. A gente precisa se desfazer das coisas velhas para as novas terem espaço para entrar. É a mesma coisa que eu tô aqui com esse copo cheio de água aqui transbordando. Eu tô cheia, como que vai entrar nova água aqui? Que eu quero viver? Eu não consigo. Eu preciso esvaziar e colocar uma nova água. Uma água que eu quero viver a partir de agora. E isso é só responsabilidade sua. É trocar o velho para o novo. É como você quiser fazer um jardim lindo na sua casa. Só que o que você precisa fazer para ter um jardim lindo na sua casa? Se às vezes ele tá cheio de erva daninha, cheia de inso, cheio de mato, de capoeira, o que você precisa fazer? Ir lá, limpar essa terra, tirar toda a erva daninha, tirar todo o mato, para daí você plantar as flores novas. Não é assim? Aí o que você vai ter? Um jardim bonito. Então você precisa o quê? Liberar espaço para criar um novo. E a gente precisa sempre ir no quê? Na base dos princípios. Porque hoje, aqui na internet, a gente vê tanta coisa que falam pra nós e a gente precisa ver o que é verdade e o que não é. Então, quando a gente vai na base dos princípios, a gente consegue ver a realidade. A gente consegue pegar o nosso poder de volta, que tiraram de nós, e se reconectar com tudo isso. Quando a gente deixa de viver a vida que os outros querem que a gente vive e passa a viver a vida que nós queremos viver. É sobre isso. É quando você tem coragem de mudar, de assumir quem você quer ser, não o que os outros desejavam que você fosse. Aí o jogo começa a ser diferente. Porque a responsabilidade de escolha é só sua, não é do outro. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é refém das escolhas que você faz.
Mas essas escolhas, se elas são ruins, você tem a responsabilidade. Se elas são boas, é sua responsabilidade também. E você pode ir muito mais além. Você pode fazer as suas escolhas. Você pode ser quem você quer ser. Você pode expandir, você pode voar. Você pode sair da onde que às vezes estão te prendendo. E encontrar o valor em quem você é. Para quê? Para então você possa gerar valor no que você faz. E para você conquistar uma vida que você realmente merece. Esse é o jogo. Esse é o jogo. O poder está com você. E começa você primeiro fazendo por você. Você se colocando em primeiro lugar. Porque enquanto você não se resgatar de você mesma, se reconectar com você, com o seu poder pessoal. Tem até uma frase aqui, ó. Você sempre vai se sentir o quê? Insuficiente. Enquanto você não se resgatar de você mesma, não se reconectar com o seu poder pessoal, você vai sempre se sentir insuficiente. Faz sentido isso que eu tô falando? E se tudo isso faz sentido para você, eu te convido, eu vou fazer domingo às 20 horas um workshop que é ao vivo, só que ele é fechado e ele é gratuito, 100% gratuito, e eu te convido a participar, porque lá eu vou aprofundar mais ainda isso. Se tudo isso faz sentido para você. Mas eu quero que você lembre que primeiro você precisa se colocar em primeiro lugar. Os outros não vão te colocar em primeiro lugar. Você precisa se reconhecer para os outros te reconhecer também. Você se reconhecendo, os outros vão te enxergar da mesma maneira. Porque tudo parte de você. Tudo parte de você. E a forma como você se vê, as outras pessoas vão te ver também. E quando você começa a fazer por você, você sai desse primeiro nível e você vai pro topo. E você muda a sua frequência vibracional. Você altera a vibração que você está vivendo hoje. E aí os seus sonhos começam a se realizar. E a sua vida começa a fazer sentido. E você começa a se sentir uma mulher mais segura, mais magnética, mais feminina, uma mulher mais ousada. Porque você é uma mulher valiosa e muito valiosa. Só que primeiro você precisa enxergar esse poder que está dentro de você, que está dentro de cada uma de nós. E a gente precisa ousar e usar ele ao nosso favor. Certo, gente? Quero agradecer vocês que ficaram até aqui. Se fez sentido, encaminha isso, né, para mais amigas. Eu vou deixar gravado aqui. E amanhã, 1h, vou estar aqui novamente e eu conto com vocês um assunto novo e surpresa. Certo? Gostaram? Obrigada, Amanda. Muito bom. Gratidão. Opa, pausou aqui. Então eu encontro vocês. Tá pausando aqui. Então eu encontro vocês amanhã aqui às 13 horas novamente. Beijo, gente. Gratidão.
Até amanhã.